vocês serão abençoados com a palavra de Deus. Eu quero que vocês orem por mim, para que aquilo que for falado, na simplicidade que for falado, venha atingir o seu coração poderosamente. Amém? Então, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua casa para pregar ao Pai a respeito de família. Este culto ao Pai é oferecido unicamente a Ti. Pai amado, todas essas famílias saíram das suas casas, já louvaram o Teu nome, já Te adoraram, ó Pai, em espírito e em verdade, através dos louvores, através, ó Pai, dos dízimos e das ofertas. E agora, Pai, chegou a hora de ouvir a Tua palavra, uma palavra ungida, uma palavra abençoadora, Pai. E eu me coloco diante de Ti, juntamente com todos eles, ó Pai, com as suas mãos estendidas, Pai, em direção a este altar, ó Pai, para que tudo que seja feito seja unicamente, Pai, dirigido pelo Teu Santo Espírito, Pai. Me cubra com a Tua bênção, me cubra com a Tua unção, e que a minha boca, Pai, seja unicamente usada, Senhor, para abençoar famílias aqui nesta noite, Pai. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, querido, bem rapidamente, abra sua Bíblia no Salmo 128. Enquanto você localiza esse salmo bem conhecido, que nós chamamos de Salmo da Família, Temor de Deus e Felicidade no Lar, quem estaria pregando hoje aqui à noite seria o nosso amigo e pastor Renato Guimarães. E no sábado, de sexta para sábado, de madrugada, 3 horas, ele me passou a mensagem, é claro que eu li só no sábado, a gravidez da sua esposa, né? Gravidez de gêmeos, seria para 10 de outubro, para a segunda semana de outubro, e a bolsa arrebentou, e ele teve que sair correndo para o hospital, ali em Caraí, e ali nasceu o Theo, e ali nasceu o Enzo. Hoje estiveram alta a Cíntia, esposa do pastor Renato, juntamente com o Theo, e o Enzo ficou internado, está no CTI para ganhar um pouquinho de peso. Vocês estejam orando aí pelo pastor Renato, pela irmã Cíntia e pelos 2 bebês. Amém, amado? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 128, que vai ser a partida da mensagem desta noite, que o tema é: o que fazer para ter uma família abençoada? Quantos querem ter uma família abençoada? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eu estou lendo na Ara, tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Diz a palavra do Senhor: tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Podeis assentar, queridos. Este salmo é um salmo muito conhecido, este salmo é um salmo muito utilizado por nós, né, da equipe de casais e família. Ele tem algo tremendo e sobrenatural para todos nós. O título da mensagem é: o que fazer para ter uma família abençoada? E nada melhor de falar sobre esse tema iniciando com esse salmo. Porque esse salmo, querido, é um salmo que se encaixa, é um salmo que tem as verdades para que uma família seja, de fato, ricamente abençoada. Quando nós olhamos esse salmo e vemos alguns segredos que nele está contido, se praticarmos, por certo, a nossa família será ricamente abençoada. Se os segredos que estão escritos aqui neste salmo, nós vivermos ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, com certeza a sua casa será abençoada. Como falou o pastor Guilherme, né, algumas vezes, né, vai ter a tempestade, vai ter as aflições, mas você vai estar seguro através da palavra de Deus. Muitos de nós perguntam assim: o que fazer, né, para ter uma família abençoada? O que praticar? Como se comprometer? Como agir? Como pensar? Como
ter comunhão, como se relacionar com a família para ter uma família abençoada. Quais são os segredos para que a minha casa esteja segura, esteja alicerçada? E quando nós vamos olhar para este salmo, e é o início da mensagem, nós vamos tirar alguns princípios aqui, querido, que é fato, que é algo notório, que vocês têm que viver. Viver como crente em Cristo Jesus para ter essa família abençoada, e se não for crente ainda, querido, se esmerar nisso, para que a sua casa seja abençoada. O salmo começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, o salmista começa dizendo que este homem, ele é feliz. Este homem, ele é um homem que, fazendo o que nele está escrito aqui no Salmo, alcançará uma bem-aventurança. E traz aqui o primeiro segredo, que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aqui está o primeiro segredo, querido, para você ter uma família abençoada. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa reconhecer que o Senhor tem que ser o Senhor da sua vida. Você tem que reverenciar, você tem que respeitar, você tem que primar para que o Senhor seja o Senhor da tua casa, seja o Senhor da sua família. Quando o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é aquele que reconhece que de fato o Senhor é o dom da vida, que o Senhor tem tudo para nos dar. E o salmista diz mais: e anda nos seus caminhos. São dois segredos aqui no versículo 1, querido, que nós temos que se embasar e viver. Nós temos que temer ao Senhor e buscar com toda a nossa ousadia, com toda a nossa coragem, com toda a nossa intrepidez, com todo o nosso momento, querido, de fé e de confiança, né? Andar nesses caminhos. Porque o salmista, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós vamos ver que quem teme ao Senhor, quem anda nos caminhos do Senhor, querido, tem as suas recompensas, tem as suas bênçãos, querido, porque esses dois primeiros quesitos, esses dois primeiros segredos, é algo que é mais importante, é mais notório: temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então é importante, querido, que você tenha esse segredo no seu coração, que você tem que buscar isso, andar no caminho do Senhor, temer ao Senhor como seu Deus, como seu Senhor, aquele que governa a sua casa, aquele que governa a sua vida, aquele que dá a diretriz para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Quando você teme ao Senhor, quando você anda nos caminhos do Senhor, querido, vem aí o terceiro segredo, que aí depende muito de cada um de vocês, porque muitos querem bênção. Quem quer bênção aqui, diga glória a Deus. Muitos querem o favor de Deus. Eu quero o favor de Deus, querido. Eu quero as bênçãos de Deus, mas é necessário, querido, que eu coloque, né, a minha vida diante do Senhor, mas que eu também, trabalhe, que eu também, transpira. Não existe a bênção de Deus, querido, sem um sacrifício. Não existe a bênção de Deus sem você se colocar no temor do Senhor, no caminho do Senhor, mas também trabalhar, porque o salmista diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Tem pessoas, querido, me permite dizer isso, que não gostam de trabalhar. Tem alguém aqui assim? Que não gosta de transpirar, às vezes faz determinados cursos apenas para investir, fazer isso, fazer aquilo. Querido, eu aprendo com este salmo: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. O salmista está dizendo, querido, que existe um princípio aqui, que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam agir para que ele seja feliz e para que tudo vá bem. E aí, querido, quando você teme ao Senhor, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você tem a disposição de trabalhar com as tuas mãos, e vem essa consequência feliz, mas vem uma coisa ainda maior, vem uma coisa ainda mais tremenda para a nossa casa,
para a sua casa. A palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que trabalha, ele tem uma recompensa muito grande, querido. Diz o versículo de número 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Que as mulheres digam amém? No interior da tua casa, a tua mulher será como a videira frutífera. Querido, a uva que produz o vinho representa o quê? Alegria. Imagine você sendo um homem prudente, um homem bem-aventurado, um homem que trabalha, um homem que teme ao Senhor, um homem que anda nos caminhos do Senhor. Você é casado, imagine a bênção que será a sua esposa dentro da sua casa. Quando isso acontece, querido, a palavra de Deus diz que a tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. E quando a gente lê isso, querido, a gente sabe que a alegria será constante na casa. O bem será constante. Quando nós tememos ao Senhor e casamos no Senhor, querido, existe essa recompensa. A esposa, sábia, que edifica a sua casa, com certeza ela vai ser comparada sempre à videira. Quando eu olho para minha esposa, quando eu a contemplo, e hoje eu estive no culto de manhã cedo, e quando cheguei em casa, tinha lá um prato especial, não é pelo prato, mas é muitas das vezes assim pelo carinho, pela honra. Aí tem lá um prato que eu gosto muito, a Adriana não conseguiu descobrir qual era o prato. Aí cheguei em casa, a mesa já estava posta, aí levei uma garrafa de suco de uva, olha só, para representar a alegria, e ali juntos, querido, saboreamos aquele almoço, na alegria do Senhor, porque eu olho para minha esposa e vejo isto. É uma esposa que pode ser comparada, e é comparada à videira frutífera, que traz alegria para a minha casa, que traz, paz para a minha casa, juntamente com o Senhor, é claro. E diz ainda mais a palavra do Senhor, olha só que promessa tremenda, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Querido, uma coisa que todos nós queremos é ter filhos abençoados. Todos nós queremos ter filhos abençoados. Todos nós queremos ter filhos, querido, que respeita, que seja educado, que seja de fato uma bênção, que seja de fato filhos que as pessoas, não os pais, elogiam. Todos nós queremos ter filhos abençoados. Por isso o tema da mensagem é o que fazer para ter uma família abençoada. Começamos com o homem, partimos agora para a esposa, agora para os filhos. E diz a palavra do Senhor que os teus filhos serão como rebentos da oliveira. A oliveira produz, querido, azeitona, a azeitona produz azeite, e azeite, querido, representa unção. Os nossos filhos serão ungidos pelo Senhor. Diz mais a palavra, teus filhos serão como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Comunhão. 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 Como isso é importante, querido. E como isso tem faltado nos dias de hoje. Como isso tem faltado, querido, à volta da mesa, a família sentada, e ali compartilhando do almoço, compartilhando daquele momento. E a palavra de Deus diz que os filhos, serão como rebento da oliveira à roda de sua mesa. Aí vem uma promessa que, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu gosto, querido, de frisar isso, porque é a segunda vez que o salmista retrata esse temor ao Senhor. É a segunda vez que o salmista retrata que o homem tem que reverenciar o Senhor, tem que ser digno diante do Senhor. Aí vem outras e outras promessas. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Eu quero trazer isso para os dias atuais, querido. Deus promete a cada um, querido, que nós veremos a nossa prosperidade quando nós tememos ao Senhor, quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós trabalhamos, quando nós temos uma esposa, que é comparada à videira frutífera, quando nós temos filhos como rebento da oliveira. Essa promessa está sobre o homem, e diz mais a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Nós estaremos
envelhecendo, estaremos vendo, sabe, o tempo passar e vendo a nossa família ser abençoada. Sabe, isto, querido, é promessa de Deus. Isso não é só para o Luiz, para o Guilherme, para o Gilberto, para o Felipe, ou para o Juan, para o irmão Eduardo, que já está, né, com uma boa idade, para o chefe. Isso, querido, é para todos nós. Quando nós colocamos isso fixo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, quando nós vivemos essa retidão diante do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós trabalhamos, querido, quando somos fiéis, essas promessas acontecem em nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém, querido. O que fazer para ter uma família abençoada, querido? Viva isto. O Senhor vai te abençoar em todos os seus dias. Aí vem algo aqui, querido, que é tremendo. Eu já estou vendo isso na minha vida. Vejo os filhos de teus filhos. Sabe? Essa coisa é tremenda, a posteridade que Deus nos dá. E paz sobre Israel. Aí eu quero retratar isso, paz na nossa casa. Então, o que fazer para ter uma família abençoada? Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos e trabalhar e fazer com que tudo isso venha acontecer na nossa vida. Isso, querido, é só uma introdução. O que fazer para ter uma família abençoada? Nós temos que saber que existem outros segredos, existem outras implicações, existe algo que nós ainda temos que fazer mais. Eu quero trazer para cada um de nós que você precisa, querido, em nome de Jesus, ser uma pessoa que se insira na sua família, uma pessoa que seja... que viva constantemente aquilo que é melhor para a sua família, que você, sabe, lute, que você tenha esforço para poder, de fato, a sua família ser ricamente abençoada. Tem pessoas que querem ter uma família abençoada, mas não querem pagar o preço. Tem pessoas que querem ter uma família abençoada, mas não querem se inserir. Tem pessoas que transferem responsabilidade, tem pessoas que transferem papéis, tem pessoas que pegam, permita falar isso, o salário e coloca na mão da esposa e acha que a esposa tem que dar conta. Mas, querido, é importante a família estar unida, é importante a família se inserir, todos se inserirem por um propósito comum, por uma mesma direção, querido. Quando eu leio o texto de Josué 24, 14 e 15, coloca para mim na Ara, a gente vai ver aqui, querido, o quanto Josué se inseriu na sua família, o quanto ele chamou a responsabilidade para si, o quanto ele viu que era importante ele proteger a sua casa, ele proteger a sua família. Josué não deu de banda, Josué não ficou assim, à mercê, amanhã quem sabe um dia a minha família será abençoada. Ele se posicionou, ele se colocou numa posição para que a sua casa fosse guardada, para que a sua família fosse abençoada. Josué 24 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, olha o conselho que ele dá, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e serviram ao Senhor. Olha o que vem no versículo 15 agora. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ali é esse, não? É esse mesmo, é que o meu óculos... A quem servais? Deixa eu pegar aqui. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto. Ele não fala nós. Ele não fala vocês. Aí sim agora, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Ele se insere na família, querido. Ele se coloca de prontidão na família. Ele está dizendo assim: eu serei o espelho da minha casa. Eu serei o sacerdote da minha casa. Eu serei o abençoador da minha casa.
Então, quando ele diz assim, eu e a minha casa, quando ele se coloca como espelho, querido, ele se coloca como uma pessoa que será um exemplo para a sua casa. Ontem eu estava ouvindo uma ministração de um jovem pastor, e ele estava dizendo o seguinte: nós, pais, temos muito hábito de dizer para o nosso filho o que não pode. Não pode fazer isso, não pode ir para a rua. Você dá exemplo simples, né? Não pode ficar muito tempo na internet, não pode ficar muito tempo jogando, não pode muito tempo fazer isso, fazer aquilo. Só o não pode, só o não pode, só o não pode. Estamos querendo educar filhos só com o não pode e nunca com o que pode. Quando você ensina seus filhos aquilo que ele pode fazer, com certeza ele vai tomar conhecimento daquilo que ele não pode fazer. Quando você ensina a palavra do Senhor ao seu filho, quando você educa ele nos caminhos em que deve andar, ele vai saber muito bem o que ele não pode fazer. Porque nós temos esse hábito. Não coloque a mão na tomada. Não abra a torneira, não apague a luz, é só não, 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 não. E a gente nunca ensina aquilo que as crianças têm que aprender. Quando Josué se coloca aqui como exemplo, querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está se colocando como exemplo, ele está se colocando como espelho, ele está dizendo que ele vai fazer com que a sua família o siga, tenha o exemplo. E a minha pergunta para vocês, pais, hoje: você tem sido exemplo para os seus filhos? Quando seus filhos te olham, de fato eles têm algo para aprender, né, de bom, de eficiência? Ou será que você só está no não pode? Porque me permita abrir um parênteses aqui. A geração Vida vai voltar com todo o gás a partir de janeiro, em nome de Jesus. Mas a geração Vida, querido, não tem o papel principal de ensinar os filhos no caminho que deve andar. Tem pessoas que acham que tem que trazer os filhos, colocar aqui, e esquece do seu dever maior de casa, que é ensinar o filho no caminho que deve andar, porque quando ele for adulto, quando ele for velho, jamais se desviará dele. Aí fica colocando a responsabilidade nos ombros da igreja, nos ombros dos professores, nos ombros do pastor, achando que a igreja tem esse papel, tem essa incumbência. Josué não, chamou a responsabilidade para si. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja vai abençoar, a igreja vai complementar aquilo que seus filhos precisam até aprender. Mas você tem que se colocar, querido, como um grande espelho, como um grande exemplo dentro da sua casa. O que fazer para ter uma família abençoada? Se coloque nessa postura, se coloque como exemplo, se coloque como um homem, como uma mulher, pais que de fato os filhos olham e falam assim: meus pais são uma bênção, eu quero ser igual aos meus pais. Eu coloquei aqui, nesse pequeno esboço, um exemplo, ditado que era muito usado na minha casa: manda quem pode. Como isso é nocivo, querido? Porque no meu tempo era assim. A gente só recebia ordens. Só recebíamos determinações e nunca orientações. Até que eu fiz uma oração, com meus 16 para 17 anos, que eu gostaria que, quando casasse, tivesse filho, que meus filhos fossem completamente diferentes da forma como fui educado, ensinado, criado. Nós temos, querido, que nos posicionar diante dos nossos filhos. E, com certeza, querido, isso vai redundar de bênção para também os nossos vizinhos, para todos aqueles que nos cercam. Precisamos, querido, para ter uma família abençoada, sabe, se inserir plenamente
dentro da nossa casa. Eu me lembro que eu tinha que trabalhar muito, né? Claro, para sustentar a casa. E uma das coisas que mais eu gostava, né, é quando dava às 18 horas, quando não tinha mais nada para fazer. E ali eu batia meu cartão de ponto. E ali eu ia com ansiedade, correndo para casa, para estar junto aos meus. Eu sentia alegria na minha alma, né? Hoje eu não faço mais isto, porque meus filhos são casados, estou aposentado. Mas eu ia, querido, quando não tinha carro, era um ônibus mesmo, ficava ansioso para o ônibus chegar, para chegar em casa. Porque, querendo ou não, querido, a casa é um porto seguro. Amém ou não amém, querido? Né? Quando seus filhos saem para a faculdade, para o colégio, quando eles chegam em casa, o que a mãe diz? Graças, chegou em casa. Querido, Josué fala isto com toda a propriedade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu pai dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o exemplo onde fica, querido? Então Josué é este homem, querido, que se coloca como exemplo. Um homem que é determinado. Olha, vocês escolham que Deus vocês querem servir. Vocês veem aí se vocês vão voltar a adorar os deuses do Egito, os deuses da lei do rio Eufrates. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu e a minha casa vamos nos posicionar para ser uma casa abençoada, para ser uma casa de valor, para ser uma casa que as pessoas vejam e, sabe, a paz, a harmonia, sabe, a criação dos filhos. Deixa eu contar um testemunho, querido. Não é soberba, não é orgulho, mas eu dei carona por um bom tempo para evangelizar um homem, e a esposa dele ficou grávida. E ele disse para mim, numa determinada viagem, né, eu desviava da minha rota só para evangelizar o Davi. Ele chegou e ele falou assim para mim, seu Érico, eu quero criar o Gabriel que vai nascer, assim como o Senhor cria, e Dona Fátima, o Guilherme e a Érica. O que fazer para ter uma família abençoada, querido? Se insira na sua família, querido. Seja um exemplo para a sua casa, seja um grande espelho para os seus filhos. Só posso ouvir um amém? Agora eu quero ir para uma outra parte, querido. O que fazer para ter uma família abençoada? Eu quero ler um texto, querido, porque nós vamos ver aqui que esta mulher, mesmo sendo viúva, ela tem atitudes, ela tem ações que de fato faz com que a sua casa seja restaurada, porque o devedor está batendo a porta. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós vamos tirar algumas lições desse texto. Hoje nós vamos, de repente, um pouquinho mais cedo para casa. Tem amém, não? Segunda Reis 4, de 1 a 7, diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ela temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Preste bem atenção nesse texto, muito pregado aqui na nossa igreja. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há
mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7. Então foi ele e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem conhece essa passagem bíblica? Todos vocês conhecem. Agora, pergunto eu a todos vocês: quem passa por crise na família? Pode levantar a mão, eu estou com a minha mão. Por dificuldades, por aflições, por momentos difíceis, quando fica um desempregado, quando de repente alguém fica doente, quando alguém passa por um momento difícil, ou não é aprovado numa faculdade, num Enem, e aí as coisas, tendem a trazer assim, algumas dificuldades. Esta mulher viveu uma dificuldade, querido, que eu tenho certeza que as mulheres dessa igreja não gostariam de viver. Seu marido morreu, deixou dívidas, mas ela, querido, eu aprendo com essa mulher o primeiro segredo para que a sua casa ainda fosse protegida e abençoada. Ela não se acomodou. Fala para o seu irmão aí, não se acomode. Ela não se acomodou, querido. Ela fez aquilo que o salmista fez. Ela procurou ajuda, ela foi trabalhar. A palavra de Deus diz que ela procura o profeta Eliseu. E diz que a sua família está ameaçada. Diz que a tua família vai sofrer perda. O seu marido que morreu deixou muitas dívidas. E ela não quer que a sua família se desfaleça, se perca. Ela vai em busca de ajuda. Ela se esforça. E quando ela chega perto do profeta, ela não se acomodou. Ela ouviu um conselho do profeta. Me permita te perguntar, querido, quando você passa pelas dificuldades, para que você tenha uma família abençoada, você tem escutado os conselhos do Senhor? Você tem escutado os conselhos que a palavra do Senhor te diz, te orienta? Ou você às vezes se precipita quando você está passando por momentos difíceis e se enrola todo, se embola todo? Esta mulher, querido, não sabia o que fazer, mas ela sabia que o marido dela era um dos alunos, ou de repente um dos discípulos do profeta Eliseu. Então era também um profeta. Ela vai e procura quem? O líder do seu marido. Ela conta o que está passando. Olha, eu tenho 2 filhos. Esses 2 filhos serão aqueles que estarão abençoando a minha casa. Mas meu marido deixou dívida. E agora eles vêm para buscar os meus 2 filhos como pagamento da dívida. Ela não se acomodou, ela procurou o conselho. E preste atenção, querido. O profeta diz: o que você tem em casa, querido? Eu tenho certeza, querido, que sempre terá algo dentro de você, dentro da sua casa, para Deus usar para mudar a situação que você está vivendo. Você sempre terá algo para oferecer para Deus multiplicar e fazer com que a tua casa seja uma bênção. Ela diz: não tenho nada. Daqui a pouco ela cai em si. Só tem um pouquinho de azeite. De repente, querido, você só tem um pouquinho de fé. Mas é o suficiente para Deus usar. De repente, você só tem um pouquinho de esperança. Mas é o suficiente para Deus usar e mudar. De repente, você só tem um pouquinho de força. Sua força está se esvaindo. Mas se você aproveitar essa pouca força que você tem, Deus vai usar e vai fazer as coisas mudarem. De repente você só tem um pouquinho de confiança. Deus vai usar esse pouco de confiança e fazer as coisas mudarem. Deus te pergunta: quer ter uma família abençoada? Está em crise? O que você tem para Deus usar e mudar a sorte da sua casa? Esta mulher, querido, me ensina também que ela tinha um sentimento de proteção. Como isso é importante. Assim como a galinha cobre os pintinhos, agasalha os pintinhos, isso é só um exemplo paralelo. Essa mulher amava seus filhos.
ela protegia muito seus filhos. Ao ela procurar o profeta, querido, o que ela mais queria não é só apenas ser sustentada por esses 2 filhos. Ela queria tê-los perto dela. Ela queria tê-los dentro da sua casa. Muitas das vezes, querido, nós não temos esse sentimento de proteção. Porque eu aprendo que quem protege, cuida. Quem protege, abraça. Quem protege, ama. Quem protege, ensina. Quem protege, mostra o caminho certo. Não dá de braços. Esta família, querido, para ser uma família abençoada, o que fazer para ter uma família abençoada? Elas estão unidas. Elas estão numa única tarefa. Um grande desafio para que o milagre aconteça. Pouco azeite, muitas vasilhas. Repita comigo. Pouco azeite, muitas vasilhas. Se trancam no quarto. Estão unidos. Os filhos trabalhando com a mãe trabalhando com os filhos. Unidade. E a palavra de Deus me ensina que aonde há unidade, a bênção do Senhor acontece. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção, querido. Essa família tem uma missão em conjunto. Muitas das vezes, eu fui um pouco assim, individualista. Pode deixar, mozinho, eu cuido disso. Pode deixar, filho, eu cuido disso. Pode deixar que eu faço isso. Mas eu fui aprendendo, querido. Fui aprendendo que é na unidade, na delegação de tarefas, que nós abençoamos a nossa casa, a nossa família. Os filhos pegaram muitas vasilhas, não poucas. O azeite foi se multiplicando. As vasilhas começaram a ser cheias, até o ponto dessa mãe, de repente ela estava numa posição e enchendo, os filhos de lado, dando as panelas. Me dê mais uma panela. O filho fala, as panelas acabaram, mamãe. Todas estavam cheias. Parou aí, querido. Ela poderia, agora está tudo bem. Já estou com as vasilhas, deixa eu tomar a minha atitude. Deixa eu tomar a minha ação. Deixa eu fazer o que o meu nariz bem entende. Deixa eu fazer o que o meu coração manda. Foi essa a decisão dela? Não. Ela busca de novo o homem de Deus. Porque muitas das vezes, querido, a gente alcança um pouco o êxito e esquece o Senhor. Deixa o Senhor em segundo plano. Esta mulher não. Para que a sua casa, de fato, recebesse a bênção total, ela procura o homem de Deus. Eliseu, profeta, enchemos as vasilhas. Estão todas cheias. A palavra de Deus diz, vai, vende, paga os seus devedores, depois vivei com o resto. Depois vivei com o resto. O que eu aprendo aqui, querido? O futuro desta família está todo decidido. O futuro desta casa, Deus proveu. É isto que a palavra diz. Coloca para mim o versículo de número 7, de 2 Reis 4. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei com o resto, com o que sobrou. Então, querido, eu aprendo aqui com esta mulher, que ela não se acomodou, ela procurou conselho, ela utilizou o que tinha, ela não fraquejou, ela lembrou do pouco azeite, ela teve esse sentimento de proteção com os filhos, ela trabalhou em uma missão em conjunto com seus filhos obedeceram, seus filhos estavam junto dela, e diz a palavra do Senhor que ela obteve sucesso e seus filhos ficaram dentro da sua casa. Vocês podem aplaudir o Senhor por isso, querido?
São segredos, querido, para que a nossa família seja abençoada, segredos que nós temos que praticar, segredos que nós temos que viver. Nós temos que aprender com esses exemplos da Bíblia, querido, né? Esses exemplos que a Bíblia nos deixou para que a nossa família seja ricamente abençoada. O último segredo, né, teria mais, última passagem, teria mais uma aqui, mas quero encerrar o culto mais cedo para orar pelos aniversariantes. Eu quero trazer o exemplo de Jairo. O exemplo de Jairo me dá muitas lições para que eu tenha uma família abençoada. O exemplo de Jairo, sabe, me deixa assim, bem claro, bem transparente, o que é um homem religioso, um homem que é chefe da sinagoga, um homem que tinha as suas vaidades, um homem que tinha o seu orgulho, um homem que tinha, sabe, uma autoridade, e agora ele está diante de uma grande crise, está diante de uma grande dificuldade. Ele e a sua esposa são pais de uma filha única. E me permita, querido, os filhos são heranças do Senhor. Filho traz alegria para dentro da nossa casa, querido. Eu já estou vivendo o tempo dos netos. E como é bom ter netos. Então, imagine o coração de Jairo, imagine o coração dessa mãe. Agora a sua filha está à morte. Mas, para que essa família seja abençoada, algumas atitudes têm que serem tomadas. E que atitudes são estas? Que atitude Jairo tem que tomar, querido, para que esta casa seja protegida, para que esta casa seja abençoada? Jairo vai ao encontro daquele que tudo pode. É o primeiro passo, querido. Ele entende que para a sua família ser abençoada, para a sua casa ser restaurada, ele precisa de um milagre. E este milagre só quem pode fazer é o Jesus de Nazaré. Porque quando Jairo chega próximo a Jesus, querido, o que ele confessa e o que ele faz chama a atenção do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 40, 41 e 42, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. A casa de Jairo estava com cheiro de morte. Ele quer mudar essa situação. Ele quer ver a sua família abençoada. Ele fica dentro do seu orgulho, ele fica dentro da sua religiosidade, ele fica dentro do seu farisaísmo, ou ele vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor? Ele vai reconhecer que Jesus Cristo tudo pode fazer. Quando ele chega diante do Senhor Jesus, querido, ele quebra o paradigma, ele quebra aquele orgulho todo. A palavra de Deus diz que ele se humilhou, ele se constrangeu, ele se prostra diante do Senhor Jesus e ele confessa. Confessa o quê? Confessa que a sua filha está enferma em casa. Lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Querido, como isso me chama a atenção. Um homem que quer ver a sua casa abençoada, quer ver a sua família abençoada, o posicionamento dele, querido, não tem vaidade, não tem soberba, não tem orgulho, se quebranta, se prostra, para que a sua família seja ricamente abençoada. O exemplo de Jairo, querido, tem que ser o exemplo para todos nós, querido. Às vezes existe uma situação na sua casa por falta de quebrantamento. Às vezes existe uma situação na sua casa que precisa ser mudada para que a sua casa seja abençoada, que você precisa suplicar ao Senhor. Jairo, sendo um homem religioso, ele quebra esse tabu, ele quebra esse paradigma. Ele chega diante do Senhor Jesus e se constrange. E fala assim: Senhor, vai até a minha casa.
Vá até minha casa porque eu quero ter uma casa abençoada, eu quero ter uma casa feliz, eu quero ter uma casa que de fato tenha alegria. Ele se humilhou, ele suplicou, ele implorou o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus declarou: eu vou até a tua casa, eu vou lá para abençoar a sua família. Esse texto todos nós conhecemos, querido. É uma mensagem muito simples. E quando Jesus está a caminho, vem uma notícia de derrota, uma notícia negativa, uma notícia pessimista, uma notícia que poderia anular o milagre de acontecer na casa de Jairo. Agora, o que fazer? Ouvir a voz do Senhor Jesus: Jairo, não temas, crê somente. Ou ouvir a voz do outro que dizia: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Porque muitas das vezes, querido, a gente olha para a família e fala assim: não tem mais jeito. A gente olha para casa: não tem mais jeito, agora é só botar a pá de cal. Quem entende isso? Agora, me permita, querido, agora é só se separar. Agora, de fato, esse filho não tem mais jeito. Querido, quando nós suplicamos ao Senhor, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, querido, e quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus e damos crédito a ela, o sobrenatural de Deus acontece dentro da nossa casa. O fato é que nós precisamos usar tudo isso na nossa vida, querido. Precisamos se humilhar, precisamos suplicar, precisamos desse perdão. Até que Jairo, quando se ajoelha, querido, ele está dizendo assim: Senhor, me perdoa porque eu sou fariseu, mas reconheço agora que o Senhor é aquele que pode fazer um milagre na vida da minha filha. A palavra de Deus diz, querido, que Jesus chega dentro desta casa. E uma coisa eu aprendo nesse texto para que a minha casa seja abençoada. A palavra de Deus diz que os incrédulos estavam lá. Tinham lá muitas pessoas chorando. Jesus pede para Pedro, João e Tiago, Jairo e a mãe da menina entrarem no quarto. O restante não. Eu aprendo aqui uma coisa, querido. O que você tem permitido estar dentro da sua casa para que a sua casa não seja ricamente abençoada? Só entra dentro daquele quarto pessoas que pudessem, de fato, fazer a diferença. Fazer com que o milagre acontecesse e a casa fosse abençoada. Queremos bênção para a nossa família, diga amém. Queremos que a nossa casa seja ricamente abençoada, diga glória a Deus. Mas o que você tem mantido dentro da sua casa que, de repente, não tem como o milagre acontecer? Não tem como Jesus entrar? O fato é que Jesus, querido, entrou dentro daquela casa, entrou no quarto da menina, chamou Pedro, João e Tiago, e os pais. E ali o milagre aconteceu. Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. Aquela menina é ressuscitada. A palavra de Deus diz que a alegria voltou àquela casa. A bênção aconteceu naquela casa. Quantos querem ter uma família abençoada? Quantos querem ter, querido, um lar abençoado? Quantos querem ter a bênção de Deus dentro dessa casa, da sua casa, querido? Me permita, tema ao Senhor. Conselho, tema ao Senhor, querido. Ande nos caminhos do Senhor. Trabalhe, se esforce pela sua casa, pela sua família. Se insira na sua família, se responsabiliza para proteger a sua família. Espera em Deus, sim, sempre, querido, mas faça a sua parte. Não fique colocando apenas as reprovações, mas estenda as mãos e abençoa. Procura conselhos, não se acomode, utiliza o que Deus colocou na sua mão para abençoar. Você, querido, é alguém que pode abençoar a sua família. Você é salvo, você é remido, você é ungido, você pode estender as suas mãos e abençoar a sua casa, a sua família.
Tenha esse sentimento de proteção. Trabalhe. Essa mulher pegou muitas vasilhas. Jairo se humilhou, Jairo suplicou, Jairo ouviu a voz do Senhor Jesus e creu que o milagre podia acontecer. O que eu posso fazer, o que eu posso falar para encerrar essa mensagem, querido? Voltar a falar com cada um de nós, que nós precisamos ser exemplo. Ser exemplo para a nossa casa. Ser um excelente espelho. Não me canso de falar isso, que nós precisamos ser um excelente espelho para a nossa família. Não se acomode, lute. Lute pela sua família, lute pela sua casa, se esforça. Não deixa o diabo destruir a sua casa, a sua família. Ore, busca a face do Senhor, não se acomode, procura conselho, sabe? Quebra os paradigmas. Usa a sua pouca fé, se é pouca, né? Usa a pouca esperança que você tem. Faça isso, querido. Se humilha, suplique, pratique o perdão, trabalhe, se esforce, valorize o que você tem, porque Deus vai responder a sua oração.